Entenda a extinção contratual como forma ágil de resolver problemas e não ficar sem o objeto contratado. Neste vídeo, vou descomplicar a extinção de contratos e o cancelamento de atas de registro de preço. Conheça os cenários em que o contratado pode solicitar a rescisão contratual e quais são os cuidados necessários para evitar abusos e garantir que tudo siga no melhor caminho legal. Extinção de contratos e cancelamento de atas de registro de preço. Por óbvio, o contrato pode ser extinto unilateralmente pela administração em caso de descumprimento grave por parte do contratado. Da mesma forma, a ata de registro de preços também pode ser cancelada unilateralmente pela administração. As maiores dúvidas residem em quando ocorre a extinção consensual do contrato ou quando o contratado pode pedir essa extinção. O contratado, então, pode exigir a extinção contratual quando a administração não cumpre com suas obrigações. A lei traz 5 hipóteses no artigo 137. Primeiro, supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarretem modificação no valor inicial do contrato, além do limite previsto no artigo 125 da lei, ou seja, supressão acima de 25% para compras, serviços e bens ou para acima de 50% no caso de obras. Segunda hipótese, quando a administração ordena a suspensão do contrato por prazo superior a 3 meses. Aí o fornecedor pode pedir extinção unilateral. Terceira hipótese, repetidas suspensões de prazo pela administração que somem 90 dias úteis, independentemente de pagamento de indenização por remobilização, desmobilização, retorno à execução, enfim, 90 dias úteis é o prazo tolerável segundo a lei. Quarto, e mais interessante na lei, quando a administração atrasa o pagamento em prazo superior a 2 meses da emissão da nota fiscal. Nesse caso, o contratado pode pedir sim ou a suspensão da realização do objeto ou a extinção unilateral do contrato. Quinta hipótese, quando a administração não libera, dentro do prazo contratual, o local onde o objeto vai ser executado. Obviamente, se eu preciso fazer uma reforma num prédio público e a administração não libera, eu não tenho como cumprir o contrato e com isso posso pedir a sua extinção unilateral. Atenção! Essas hipóteses de extinção não operam de modo automático. Nesses casos, o contratado precisa sim notificar a administração quanto ao descumprimento e conceder um prazo que deve estar previsto no contrato para que a administração resolva essa condição de descumprimento de obrigações. Superado tal prazo, aí sim torna-se lícita a suspensão da execução contratual e consequente extinção do contrato. Os casos de extinção unilateral por parte do contratado já existiam na Lei 8666. O que a gente pretende aprofundar agora é a possibilidade de extinção contratual consensual. Veja, em objetos mais complexos, a lei admite, por exemplo, o uso da mediação, da conciliação e da criação de um comitê de resolução de disputas, de maneira que não se perca o contrato, mas se ajustem às eventuais arestas ou inconformidades para que o objeto seja efetivamente cumprido. Em contratos mais simples, em que tais procedimentos não são viáveis por serem muito morosos, a extinção contratual consensual pode ser viável a partir das seguintes premissas. Primeiro, a extinção consensual precisa demonstrar que o contrato está em crise, ou seja, da forma como está, o objeto não vai ser concluído conforme esperado. Segundo, deve ser demonstrado que é melhor para o interesse público a extinção consensual. Isso significa que a administração precisa ter alguma alternativa para a execução do objeto, que o descumprimento não vai trazer tantas consequências graves e que o contratado também poderá ser inviabilizado caso o contrato continue. Terceiro, o contrato precisa prever expressamente as possibilidades e consequências da extinção consensual, sem fazer mera remissão ao texto legal, salientando que se a extinção se dá por consenso, o fornecedor não pode ser punido. Por exemplo, se um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é negado
e o fornecedor entende que isso inviabiliza o contrato, a extinção consensual pode ser uma hipótese prevista no contrato, como ocorre, por exemplo, similar nas atas de registro de preço, em que o fornecedor, caso comprove que o preço de mercado de fato sofreu um aumento que inviabiliza a manutenção do preço registrado, ele pode pedir o cancelamento do item registrado. Claro que, no caso de atas de registro de preço, o cancelamento de uma ata só é possível depois de atendido os pedidos abertos ou já encaminhados pela administração. Repara que a premissa é a mesma. Se o contrato se mostrou inviável, não podem as partes serem obrigadas a manter uma relação que não está benéfica para ambos. O cuidado reside apenas em não tornar as hipóteses de extinção consensual num abuso por parte de fornecedores mal intencionados ou despreparados, quando vêm participar de uma licitação de um contrato sem saber exatamente o que vão realizar. Nesse sentido, o correto julgamento das propostas é o primeiro grande filtro para a busca de fornecedores qualificados. Inclusive, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que a gente já fez para o canal, explicando um pouquinho mais sobre como buscar fornecedores qualificados. Por fim, não se esqueça do mais importante em qualquer contrato: a administração não pode ficar sem o objeto. Esse deve ser o principal foco numa crise contratual. Assim, antes de pensar em como acabar com o contrato ou como punir o fornecedor, é interessante pensar na estratégia de continuidade da execução contratual, seja através dos remanescentes ou até mesmo através de uma dispensa de licitação emergencial. Extinguir contratos ou cancelar uma ata é uma decisão séria, mas com as regras certas é possível alcançar o melhor para ambas as partes. Se esse conteúdo fez sentido, deixe aqui nos comentários sua impressão. E se tiver interesse em aprofundar esse tema, clica no link abaixo para acessar um conteúdo especial mais aprofundado.